Oi, meus amigos, meus companheiros do nono ano. Vamos lá de novo dar continuidade à nossa aula de literatura. E hoje eu quero continuar com vocês a leitura de mais um conto do Machado de Assis, que se chama O Espelho. Esse conto é um conto que eu achei extremamente interessante, eu achei ele muito bacana, porque ele nos oferece uma reflexão sobre a imagem que nós fazemos de nós mesmos, o quanto nós lidamos com a imagem e o que as outras pessoas, a forma que as outras pessoas nos veem, o quanto a gente sente falta de uma dessas imagens, do quanto que o olhar da outra pessoa, da sociedade, da família, das pessoas de uma maneira geral, é muito importante para nós como indivíduo, né? O quanto isso completa a gente. Lembrando que esse conto, ele é um conto, como eu falei, ele vai propor mais essa reflexão, é uma crítica, sim, como característica bem forte do Machado, ele tem essa questão da crítica muito bem apresentada, mas diferente dos contos anteriores, dos que a gente vem lendo, ele tem uma pegada muito mais reflexiva e não de ataque tão forte às instituições, ao casamento, ou uma questão de corruptibilidade, né? Uma, uma faceta muito negativa de uma pessoa para um comportamento corrupto, desonesto. Aqui se trata de uma questão de como você lida e o como você se vê e como o outro nos vê. Conto O Espelho vai contar a história, vai nos retratar sobre Jacobina. Jacobina era um oficial que vai ser descrito no conto, que entrou, se tornou um oficial dos alferes, né? Teve uma patente militar, adquiriu essa patente militar muito cedo. Ele foi aos 25 anos, ele consegue entrar e conseguir esse cargo. E vai contar pra gente como a vida dele mudou a partir disso. Mas antes disso, no primeiro momento, ele é relatado para nós que ele estava numa conversa com mais 3 ou 4 pessoas e que a conversa, sabe aquelas conversas reflexivas sobre a vida, sobre alma, sobre questões que vão além do mundo físico, sobre moral, sobre diversas coisas. E Jacobino estava ouvindo, mas estava calado o tempo todo. Ele ia até o momento que as pessoas meio que exigem a opinião dele. Falou, poxa, diz aí o que você pensa sobre isso. Chamaram ele a participar, a dar a sua opinião de uma maneira direta sobre o que estava sendo falado. O Jacobina, ele propõe algo diferente. Ao invés dele dar uma opinião direta, ele queria contar um episódio da vida dele, uma parte de situações que aconteceram com ele, que vão servir para ilustrar o que ele pensa sobre 2 conceitos que é muito interessante aqui. Um deles é a ideia de uma alma interior, né, que a gente vai entender que é a forma como nós nos vemos, a forma como nós sentimos ser, e um conceito de uma alma exterior, que seria, na verdade, a forma como a sociedade, as pessoas, né, todas as família, pessoas que convivem, que nos veem, têm da gente. Então, uma alma interior e uma alma interior e uma alma exterior. Ele vai relembrar quando ele se tornou um oficial do Alferes, né? Ele até falou, foi aos 25 anos, que foi quando ele passou até a ser chamado de senhor, aos 25 anos. Porque tudo na vida dele mudou. A família dele passou a enxergar ele como alguém bem-sucedido, como alguém de respeito, como alguém de futuro. Então tudo mudou. Uma tia dele, a descrita, a tia Marcolina, ela o convida para ir para ficar, para morar num sítio, numa fazenda da família. Chegando lá, ela oferece um quarto incrível para ele, muito grande, muito bem mobiliado, e dá de presente para ele no intuito de que ele nunca se esquecesse da postura, da imagem que ele tinha, um espelho grande que era proveniente da família real portuguesa. Esse espelho estava no seu quarto e ele sempre olhava aquilo, porque era uma mobília tida como da mobília de maior riqueza da casa, né, de maior prestígio da casa. O que acontece? Ele passa sempre a se olhar e tudo mais, ele vê a sua vida mudar a partir dali.
não tanto somente por conta do espelho, mas por ter recebido presentes, por ver o prestígio de todo mundo, e tudo isso que vai acontecendo, as pessoas constantemente elogiando, né? Essa expectativa que ele passa a criar, ele passa a ter das pessoas, reconhecendo-o como uma pessoa importante, como uma pessoa de grandes feitos na vida, e é com aquilo que ele vai lidando. O que acontece? Tem um episódio, há uma passagem na história que ele relata em que os empregados da fazenda vão embora e ele fica sozinho na fazenda. E que aí ele entra em crise, porque ele não tinha com quem espelhá-lo, né, espelhar a imagem tão grandiosa, de colocá-lo nesse pedestal, ou de exaltar os seus grandes feitos, que é o que ele descreve com esse passar dos dias sozinho, vivendo sozinho na fazenda, ele passa a ter uma perda, essa crise dele é relatada como uma perda da sua alma exterior, que é aquela com que as pessoas fizeram dele, que as pessoas escreveram, as pessoas criaram. E aí ele fica deprimido, ele fica mal, e quando ele tem uma ideia de se olhar naquele espelho tão suntuoso, tão chique, de origem de família real, e ele vê que ele não enxerga, ele é descrito da seguinte forma, ele não enxerga de forma nítida o seu reflexo. Aí não fica claro para a gente se é uma condição física ou se é muito também de uma questão como se fosse uma metáfora, né? Uma forma de nos apresentar que essa crise estava afetando ele de uma maneira que é como se ele não conseguisse reconhecer mais, sentindo falta, lembrando dessa alma dele, essa alma exterior, né? Que é o que as pessoas faziam, falavam, exaltavam ele. Ele se lembrou que a tia dele deu esse espelho de presente, como eu falei, para ele poder sempre, quando ele se vestir a sua farda, ele se olhar nesse espelho e nunca ter dúvidas de quem ele é, da posição que ele ocupou, daquele prestígio de importância, todo aquele valor que ele passa a ter para as pessoas de uma maneira geral. Ele não estava conseguindo enxergar nitidamente o seu reflexo nesse espelho, estava deprimido, estava, né, com toda essa situação que foi descrita, e então ele tem ideia de vestir a sua farda, e aí que ele descreve que ele consegue enxergá-lo de uma forma nítida. Percebam, a forma como um oficial, como um senhor, essa forma que tudo que deu à vida dele importância para os familiares e para as pessoas, para a sociedade, era a forma como era a forma externa, não era o interior, a alma, a maneira como ele se via. Ele necessitava desse reflexo, tanto fisicamente, né, descrita ali, abordada ali na frente dele no espelho, que ele acaba usando como um refúgio quando ele não consegue se ver o seu prestígio, o seu valor, né, mais refletido por pessoas, porque elas estavam ausentes, ele estava se sentindo solitário. E aí ele consegue especificar, deixar bem específico, terminando esse relato para os amigos que ele estava conversando, a diferença da sua alma interior e da alma exterior. A unidade temática, que eu acho isso muito legal, muito interessante, como eu falei, que propõe para a gente uma reflexão, ela está super dentro do que a gente poderia chamar de expectativas entre o que a gente quer ser aos olhos dos outros e o que a gente é. Né? Entre a ambição de querer ser aceito profundamente de uma maneira grandiosa e convivermos com quem nós somos de verdade, sem problema nenhum nisso. Ele vai falar para a gente sobre, eu percebi que principalmente sobre a necessidade que nós temos de atender essa demanda nossa, essa necessidade de nos satisfazer estando sobre o olhar do outro. Né? E isso é muito interessante quando a gente para pensar o quanto a gente às vezes não é feliz buscando a aprovação das pessoas, né? Embora às vezes você tenha uma vida completa, com família, saúde, você faz tudo, mas você ainda não atingiu, por exemplo, um cargo ou uma posição, como é o caso, que faça com que as pessoas te olhem diferente. Ele se perde de quem ele era a partir disso. Queria propor para vocês
que vocês lessem, é muito legal o conto, e fizessem para mim uma resenha sobre ele lá na barra atividades, né? Eu vou deixar na atividades do Google Sala de Aula para vocês, vou deixar o link do conto e o link desse vídeo para vocês assistirem, tá bom? Tô gostando muito, muito de ler tudo que eu tenho recebido de vocês, tá? Tô vendo o esforço e comprometimento de vários de vocês. A gente entende que imprevistos acontecem, então eu não tô sendo radical com isso. Eu acho que é hora da gente fazer as coisas com tranquilidade e tô gostando muito. Tá? Agradeço vocês o comprometimento, a paciência, né, pela forma que tem sido, e aguardo vocês para tirar qualquer dúvida, para a gente poder continuar fazendo as coisas, tá? Grande abraço de vocês, saudade sempre.